Muito bem, começando mais um episódio do nosso podcast Trocando Ideias, comigo Marcos Dias e Professor Luizinho. Mais um professor, ó, esse é o de número 12, olha só que bacana. Mais uma vez, parabéns, né? Vamos que vamos, para Vamos nós, que vamos. para cima e avante, né? É isso aí, vamos em frente. E sempre, como a gente costuma falar, né, esse bate-papo tranquilo, descontraído, mas sempre trazendo pessoas interessantes e também assuntos bacanas, né? E hoje não vai ser diferente, temos uma convidada mega especial, falando de um tema que muito te interessa. Bom, faça as honras aí, professor. É isso aí, aliás, é um grande prazer. Eu vou falar para você, Marcos. Essa pessoa é espetacular. E ela ajudou muito minha filha. Vamos apresentar? Vamos. Falou de corretagem. Comprar. Vamos falar comprar, não alugar. Exato. É Marjorie. Marjorie, se apresenta para os nossos amigos da do Seja bem-vinda, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Então, vamos lá, se apresenta lá. Eu sou a Marjorie, sou proprietária da Fama Administrações. Hoje estou aqui para realizar o sonho aí das pessoas que acreditam que podem realizar, né, a conquista da casa própria, sair do aluguel, que é um dinheiro jogado fora. Aluguel é só bom para quem tem investimentos. É isso aí. Mas para quem está ali para conquistar e batalhando, tem que ser a casa própria para depois ir deslanchando. E vamos desmistificar, né? Muitas coisas aí que você acha que é improvável na hora de comprar o seu imóvel. Agora é a sua chance, vamos tirar todas as dúvidas e eu também muito me interessa esse assunto hoje. Eu vou fazer o máximo e vamos ter ao máximo a oportunidade de sugar as informações que a Marjorie traz. E olha, as informações realmente de ouro para você que está querendo comprar o seu primeiro imóvel, trocar o seu imóvel ou até investir, né, Marjorie? Sim, exatamente. Deixa eu só puxar o seu microfone um pouquinho. Aí, ó, para você ficar bem assim. Aí. Maravilha. Aí. Vambora. Bom, vamos lá? Assim, Marjorie, vamos primeiro conhecer quem é a Marjorie, como é que ela se lançou. Aliás, você começou lá na Sercom, né? Comecei na Sercom, aqui no Taboão da Serra. Trabalhei lá há bastante tempo. E aí depois eu engravidei, tive a Isa. E aí eu queria ter mais tempo com ela. Aliás, manda uma mensagem pra Isa lá, que já faz foi... aquela moralzinha. Isa, meu amor, mamãe te ama. E foi por você. Ai, coisa linda. Então, aí quando eu estava na Sercom, a gente deixava ela muito cedo na escolinha. Ela foi para a escolinha com 5 para 6 meses. Então, eu deixava ela muito cedo e quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo. Uhum. E eu tenho um amigo meu, que sempre foi do ramo imobiliário, sempre me chamou para trabalhar com ele. E eu sempre falava que eu não ia. E aí até que chegou um ponto que eu queria ter mais tempo com a Isa. Viver o meu casamento, viver tudo, né? E aí eu peguei e fui conversar com ele, e ele falou, se você conseguir fazer 30 dias de estágio ali na Sumaré, vamos que você vai ver que vai dar certo. Eu falei, então vou fazer um teste, vamos ver se vai dar certo. E aí fui fazer o estágio, tirei o Cresce, fiz todo o curso, todo o preparo que tem que fazer. Fez a provinha. Fiz a prova, fiz tudo. E aí depois fiz os estágios e me apaixonei realmente pelo ramo imobiliário, porque é algo muito valioso, você lidar com os sonhos das pessoas, né? Então, eu não estou ali para tirar um pedido, eu estou ali para entender e realmente buscar o que o cliente está precisando, assim. E muitas vezes o cliente, ele acha que ele não tem essa capacidade. Ele acha que ele não tem como comprar, que ele não tem como dar entrada, que ele precisa só pagar o aluguel, e não é isso. Eu consigo mostrar para muita gente, inclusive mostrei para Camila. É verdade, Marcos. Olha, o primeiro e o segundo apartamento foi graças a Marjorie, né? Então, eu consegui mostrar para Camila, ela me procurou na internet para alugar um imóvel. E aí, conversando com ela, eu falei para ela, por que você não compra? E ela falou que não tinha condições naquele momento e tal. E eu mostrei para ela que realmente era possível ela fazer a compra. Ela não podia comprar um grande naquele momento, mas que ela poderia começar com um pequeno e ir subindo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, do primeiro apartamento de 58 metros, hoje ela está no apartamento de 107 metros. Hoje criamos uma ligação muito familiar mesmo. Eu falo que esse ramo, essa profissão me traz pessoas maravilhosas. Então, há pouco tempo eu fui madrinha de casamento dela. É verdade, Criamos aliás, laço... ela e o Fabrício. Meu marido. Manda um abraço pro Fabrício. Amor, meu marido, que por mais que me ache maluca, me acha maluca aí com as minhas vontades, as minhas manias, mas ele tá sempre junto comigo, sempre
encarando e fazendo acontecer junto comigo. Isso aqui é aliás, importante, viu, né? Marcos, o Fabrício é São Paulino, né? A Marjorie corintiana. Gente bonita. Né? Mas ele é o responsável em colocar placa. Conta umas histórias que teve aí que você contou uma vez pra gente lá, que ele tem que colocar placa, tirar. Ele que vai. A gente administra algumas kitnets, então Sim. ele vai no local, ele coloca as placas, ele também faz atendimentos. Legal. Mas ele não é corretor de profissão. Corretor de profissão, não. Mas ele me dá um suporte aí quando eu preciso. Recentemente ele fez a primeira venda dele. Jura? Ô, Fabrício, parabéns aí. Parabéns, hein, Fabrício. Mas ele tá sempre junto comigo. Ele encara todas as minhas loucuras, ele tá junto comigo. Não, loucura não diria loucura, não. Loucura São não. sonhos, né? Eu acho que São o grande sonhos. diferencial dos profissionais independentes da área, mas principalmente na sua, eu acho que é isso, né? Você não é simplesmente uma tiradora de pedido, uma vendedora, ou seja, uma profissional do ramo simplesmente. É uma consultora, Sim. porque ela entende as dores do cliente, né? E vai realmente indicar o empreendimento, o imóvel que se adequa à realidade daquele cliente, né? Não simplesmente por tirar o pedido ou por valor, mas pensando também acho que a gente tem que falar nos dias de hoje, né? Da recompra, né? Sim. O bom vendedor é aquele, independente do segmento, é aquele cara que pensa, né, no futuro, Sim. realmente no que o cliente está buscando, porque hoje mudou, né? O perfil do cliente mudou, os vendedores estão muito mais capacitados hoje, dentro do possível, né? E você é um belo exemplo disso. Então, eu acho que tem que ter essa... Não é à toa que você cria essa relação com o cliente, né? Sim. Uma proximidade, justamente por isso que você entende, né? Acaba tendo aquele papo mais aprofundado do assunto e vira uma amizade, né? Isso que é bacana também. E o cliente volta e ele te traz outros clientes, né? Então, Exato. quando você presta um bom Indicação atendimento, tudo, né? exatamente, ele te traz, o vendedor te traz um bom atendimento e assim vai. Eu peguei agora, na sexta, conheci um cliente semana retrasada para conhecer um apartamento ali no Condomínio Botânica. Mostrei os apartamentos lá e no meio da conversa a gente acabou relatando sobre o paulistano. A Isa estava comigo até no dia. Olha, a Isa também negocia, a filha dela também. também é corretora mirim. Olha só, tá vendo? E aí a gente acabou comentando do nosso condomínio e aí o cliente se interessou e eu falei, vamos fazer uma visita lá? E levei. E assim, sou um pouco suspeita para falar do condomínio, mas é um condomínio maravilhoso. Então o cliente mudou de ideia e falou, agora eu preciso do paulistano. Olha! Mas para comprar no paulistano eu vou precisar vender minha casa antes. No Botânica ele poderia comprar sem vender, mas no paulistano não. E eu falei, tá bom, então vamos marcar, eu faço as fotos. Quando foi na sexta-feira, eu fiz as fotos na casa do cliente. No sábado já tive um cliente lá, o cliente fez proposta, mas foi uma proposta bem abaixo. E na segunda-feira atendi outro cliente lá e a gente já fechou a venda. Olha só. Então, assim, você entender o que o cliente está buscando, quando você faz uma captação, eu já faço a captação pensando em para quais clientes a gente pode mandar aquele imóvel, assim, sabe? Então, é bem legal essa questão dos imóveis. Assim. E a Marjorie, Marcos, é assim, né? Ela não é aquela corretora que vendeu uma vez só e acabou. Não. Ela vai criando esse laço de amizade, né? Que não aconteceu com a minha filha, né? E você vê hoje, faz parte da nossa família, né? Legal. E merece estar mesmo onde ela está, porque ela busca... Mas, Marjorie, você contou uma história, como é que foi o seu primeiro momento como corretora? Né, que foi difícil. Foi difícil. Eu demorei 1 ano para fazer minha primeira venda. Eu fazia muita alocação, fazia muita captação, mas eu não conseguia concretizar a venda. Até foi engraçado, quando eu contei pro meu pai que eu ia me tornar corretora, ele ficou desesperado. Porque ele já foi corretor lá atrás e ele não vendeu nada. Ele tentou, trabalhou numa imobiliária e não deu certo. E eu falei para ele, eu vou tentar. Se não der certo, eu vou buscar outra coisa, mas eu vou em busca. E eu fui. Então, assim, dentro desse 1 ano eu não desisti. Porque tem muita gente que desiste. Quando se torna difícil, as pessoas acham que tudo tem que ser fácil. E não é. Então, são poucas as pessoas que seguem para conquistar realmente o que querem. Que buscam atravessar o difícil. E aí eu demorei 1 ano. E quando eu fiz minha primeira venda, eu fiz ali na estrada do Campo Limpo, no Liber ali. Foi uma venda até em parceria com uma outra corretora. E eu fiz minha primeira venda. Aí de lá para cá, graças a Deus, o jogo virou e a gente hoje trabalha com um foco muito maior na questão de vendas do que na questão de locação. A gente estava falando até fora do ar aqui, né? Hoje eu vou me exceder aqui porque eu tenho muita curiosidade nesse segmento, porque além de querer, né, investir lá na frente, eu sei que não é o momento atual, mas vai ter um momento, vai ter, exato, com certeza. Eu penso que o imóvel realmente é um maior investimento depois, né, da moeda estrangeira, enfim. Eu acho que imóvel é o que dá mais segurança hoje em termos de investimento. Dá para você traçar em um percentual do cliente que você atende hoje? Qual que investe em imóvel?
qual que tem para compra e qual que é aquele que fica mais assim que você fala muito da questão da dúvida. A gente também estava falando fora do ar, né? Os medos, né, que a gente tem quando você vai adquirir o primeiro imóvel, né? Você tem um percentual hoje, o que quer investir, aquele que quer comprar e aquele que fica só especulando mesmo. Tá. O que é O caroço, investir? né, como dizem no comercial. Mas a gente não pode desistir, porque às Exato, vezes... ele pode ser um futuro exatamente, comprador, né? a gente trabalha ele até que ele chega no momento e ele realmente ele acredita no potencial, Uhum. e aí ele resolve, vamos, mesmo como uma brincadeira, então só manda para aprovação, se aprovar eu compro. Exato. E aí acaba dando certo, assim, Uhum. sabe? E sobre o investimento, hoje é muito mais a pessoa que já tem a sua casa própria, Uhum. Tá. e aí ela foca em realmente investir em imóveis porque ela sabe que é algo que não desvaloriza. A gente falou até fora do ar sobre carros, né? O carro você compra hoje, Sim. amanhã ele já não tá valendo Saiu o que da você loja, pagou. já era. Tirou, Exatamente. pegou a chave ali na agência, já era. Exatamente. Já o imóvel não, né? O Uhum. imóvel, a valorização dele ela é constante, assim, sabe? Hoje, estúdios, o que mais verdade. tem, os estúdios na região da Vila Sônia, tudo do lado do metrô, então sem vaga de garagem, Uhum. mas são unidades que estão vendendo que nem água, porque faz a diferença. Hoje em dia as pessoas deixam o carro em casa e vão trabalhar de metrô. Sim. É verdade. Então, seja estúdio, seja apartamento de 50, 60, 70 metros, a procura ela cresceu muito. Uhum. E por questão de segurança também, né? Hoje, Uhum. infelizmente, casa de rua acaba se tornando um elefante branco. Exato. Somente é uma no litoral, hein? insegurança. O litoral é sei um problema. Você tem que ter alguém no imóvel, É. porque senão invadem, Uhum. enfim. Então, hoje a procura por apartamento, né? Tanto que está crescendo apartamento aí. É verdade, eu percebi. A gente vê no nosso caminho, que a gente pega ali na Francisco Morato, pega aquela região ali, Só tem empreendimento Sumaré, tá subindo. subindo Só muito empreendimento. Ali eu acho que vai ser uma futura, como chama aquela avenida que também tem muitos empreendimentos agora, ali perto de Santo Amaro, que ali teve um boom também, né? Ali Uhum. perto da Unisa, Uhum. do Campo Santo Amaro, teve ali um absurdo. Você passava antigamente, era só casinhas pequenas, como na Vila Sônia também, hoje só prédios altos, né? Exatamente. E a maioria com tamanho pequeno, de um máximo um dormitório. E eles estão fazendo também muito, por exemplo, vai ter um lançamento ali na Francisco de novo ali, torre residencial e do lado a torre não residencial, que são os estúdios. Então, assim, o não residencial, ele não tem ligação com o residencial. Tá. Então, você morador, você não vai estar com aquele cliente que está alugando por uma semana. Sim. Então, porque rola aquele medo, né? Mas vai estar gente estranha rodando no prédio todo dia, não. Então, eles estão fazendo já o mesmo condomínio, separando as entradas, então nem a área social não é a mesma, assim, Caramba. sabe? Exatamente. Então, assim, os empreendimentos, eles estão pensando realmente no futuro, né? Aliás, tem um amigo meu, estava conversando esses dias atrás, ele investiu em estúdio, né? E assim, ele comprou o estúdio, aí quem estava administrando falou, se você fechar com a gente, para a gente administrar seu estúdio, a gente imobilia todo o estúdio, com um contrato de 2 anos, e eles administram até imobiliar todo o estúdio. Exatamente. É assim mesmo? Funciona Tem assim? bastante gente fazendo isso, porque o giro ele é muito bom, né? Sim. Principalmente aqui na nossa região. Por exemplo, a gente tem a faculdade do Einstein ali na Francisco, tem a faculdade do Einstein ali do lado do estádio do Morumbi também. Então, a procura por locação temporária ela é muito grande. Às vezes você vai receber um familiar em casa, em São Paulo, por exemplo, mas você quer receber a pessoa bem, mas você mora num apartamento que é pequeno, você fica meio, como que eu posso receber a pessoa? Tem que tirar um filho de um quarto, do outro. Quando você tem essas locações por perto, então você passa o dia curtindo com o familiar, com tudo, e na hora do descanso a pessoa vai pro cantinho dela e se sente como se ela estivesse em casa, assim, sabe? Sem estar incomodando a pessoa que ela está visitando, assim, sabe? Exato. Então é bem legal. E o valor do... Pois não. A procura, então, é muito grande para o estúdio. Então, Muito hoje, grande. você aconselha a pessoa a investir em comprar um estúdio? Aconselho principalmente as pessoas mais novas, né? Quem está no seu primeiro emprego. Hoje a oportunidade de adquirir um imóvel ela está muito fácil. Ela não é difícil, você não precisa ter um dinheiro muito alto para dar de entrada, nada disso. Apartamento na planta é algo que você consegue ir pagando aos poucos e depois de 3 anos que você busca o seu financiamento. Então, é onde você já tem um pouquinho de FGTS, você já tem outros recursos. Então, realmente vale a pena. Eu fiz a venda para uma moça. Ela é mais nova do que eu, inclusive. Ela deve ter seus 20 e poucos anos. E quando ela comprou o primeiro imóvel comigo. E ela quis comprar sozinha. Não quis comprar junto com o nome do namorado. Olha só. Ela falou, não, eu vou comprar só no meu nome. E hoje eles moram juntos, tal, e ela conquistou a primeira moradia dela com o suor do trabalho dela mesma, pagando na planta, depois saiu, hoje ela mora super bem, montou o apartamento dela, e ela mesma já me indicou outros clientes, bem Isso legal. É bacana, né?
E você acha que hoje a Vila Sônia, a gente está vendo esse boom também de lançamentos, como é que está em termos de valores, no metro quadrado? Está compatível? Aumentou muito, assim, significativamente? Tá na faixa de 10 a 12 mil metro quadrado, né? Esse Caramba. lançamento que vai ter ali na região ali do lado do Shopping Butantã ali agora. Sim. A partir de 12.500 Aquele reais o metro coladinho quadrado. ali, né? Com o shopping? Ali vai ser da Francisco, ali perto do Pão de Açúcar, onde era uma agência de carro. Sim. A entrada vai ser pela ruazinha lateral, né? Mas tá do lado ali da São Paulo, Nossa. Morumbi, e do lado do shopping, né? Então, vai lançar agora, essa semana. Lança amanhã, abre o decorado amanhã lá. Uhum. Mas é um empreendimento bem, bem bacana e vai começar com 12.500 reais o metro quadrado. Você estava falando que as pessoas hoje estão tendo essa facilidade em termos de comprovação de renda. Como é que é essa burocracia nesse sentido? Tem que ter um emprego fixo? Pode ser um Não MEI? necessariamente. Você né? consegue sendo MEI, você consegue juntar renda com outras pessoas. Tá. Às vezes é só de você ter uma movimentação boa no banco, você já Sim. consegue sem você precisar fazer muitos milagres. Uhum. Em época de declaração de imposto de renda também facilita para poder fazer a aquisição dos imóveis. Então hoje está mais fácil de você conseguir adquirir. E essa imagem, eu já estava falando até questão de prestação, né? Você até consultou, você até comentou, né? Sobre você conseguiu diminuir as últimas prestações. Que dica que você dá para quem de repente está numa prestação e tem a oportunidade de poder diminuir o tempo até de amortização, né? Exatamente. Amortização. Isso faz uma diferença assim tremenda. Tiro por nós mesmo lá em casa, a nossa prestação ela é quase 12 mil reais. Nossa. E exatamente com 12 mil reais a gente amortizou 10 parcelas da casa agora recente. Bacana. Então, assim, Olha só. faz muita diferença. E não precisa juntar 10, 12 mil reais. Se você pegar 1.000, 2 mil reais, você já consegue fazer a amortização. Uhum. Eu até brinquei com outro cliente, falei, sua prestação tá 6 mil. Com 12 eu paguei 10, a sua com 12 você paga 20. Exato. Olha só. Entendeu? Então, assim, faz muita diferença mesmo. A pessoa acha que quando ela entra no financiamento, ela vai ficar 30 anos pagando o resto da vida. Sim. As pessoas brincam, eu não vou financiar, que eu vou morrer pagando. Uhum. E eu brinco que quem não financia morre pagando aluguel. Exato. É verdade. Quem não financia tá pagando o financiamento de outra pessoa. Isso. A minha mãe paga aluguel. E eu falo pra ela, você tá pagando o financiamento de outra pessoa, você poderia estar pagando o que é seu. Sem dúvida. Entendeu? Uma hora ela acredita em mim, porque ela comprou e vendeu, né? É verdade. Mas uma hora E dentro ela vai. dessa área de financiamento aí, como é que tá? Eu, na época que eu estava pesquisando, tem aquele sistema Sacre. Hoje você tem a condição de fazer um planejamento assim com parcelas fixas? Tem. Ou ainda tem o reajuste? Tem as parcelas fixas, né? E tem o saque. O saque é o que vai diminuindo mês a mês. Isso. E a price é aquela parcela fixa. Tá. Então, por exemplo, o que era da Camila, no primeiro imóvel dela, era a parcela fixa em torno de R$ 2.800 mais ou menos. Ela comprou um apartamento de 58 metros. Aí a questão é que ele não vai diminuindo, né? Então você vai passar o resto da vida pagando. Esse valor, ele oscila um pouquinho, porque muda a questão de seguro e tudo mais. E aí você tem que fazer a amortização também para você ir conseguir se livrando da dívida. Já na tabela saque, você começa pagando um valor e você vai diminuindo mês a mês. Claro que o valor é muito simbólico, só lá na frente que a gente sente realmente a diferença. Mas na questão da amortização, você tem as duas opções. Você pode amortizar a quantidade de parcelas, que é o que eu prefiro, saber que minha dívida está acabando. Tá. Ou você pode diminuir o valor da sua prestação. Então, se ao invés de pagar 12 mil, a minha parcela poderia ir para 11 mil e alguma coisinha, 11 mil reais. Então, você escolhe. E você pode fazer isso a qualquer momento. Hoje eu quero diminuir a prestação, amanhã eu quero diminuir o valor que eu pago de parcela. Então, você pode brincar com essa amortização, assim, sabe? É bem, bem bacana. Hoje vocês têm bancos próprios para fazer esse financiamento ou pela própria a incorporadora, né, que a gente chama? Nós temos também. Depende de cada empreendimento. Tem empreendimento que vem com financiamento 100% caixa. Então, todos os clientes têm que fazer aprovação pela Caixa Econômica que já garante ali a compra. Tem empresas que são financiadas pelo Santander, enfim. E nos terceiros, a gente tem várias assessorias, a gente manda a documentação do cliente e a gente vê quais são os bancos que fazem a aprovação. E às vezes aprova em dois bancos. E dá diferença de um banco para outro, né? Sim, exatamente. Aí você compara a questão de taxa, qual é o custo do seguro, porque hoje tem um seguro embutido, né? Então, vê qual é o custo do seguro, faz o cálculo e você escolhe aí por qual caminho que você quer seguir. Hoje a Caixa é a mais... Desculpa. É a mais burocrática nesse sentido? A Caixa é a mais burocrática, é a que tem a melhor taxa, mas é a que hoje, no momento, ela foca muito no Minha Casa Minha Vida, né? O Casa Verde e Amarela. Então, assim, imóveis de terceiro, em alguns casos, a gente consegue aprovação na Caixa, faz a vistoria, mas o contrato não é liberado.
E o subsídio é de quanto Então, hoje pela Caixa? o subsídio, ele depende muito Empreendimento. do perfil do cliente e do empreendimento. Tá. Depende da renda do cliente, que são 3 faixas etárias. Depende se você tem filho menor de idade, se você não tem. Entendeu? Idade. Exatamente. Sim, Tem foi. tudo isso. Tem que somar a renda se você é casado, tem que ver com a renda da família toda. Tem Entendeu? vários critérios, Sim. né? Você faz esses trâmites, pelo que você falou, Eu- também eu faz tenho esse trâmite. correspondente É um bancário. facilitador para o cliente. Né? Sim, a gente tem correspondente bancário. Hoje eu tenho um jurídico, que é o Legal. Dr. João também, É. que super me apoia. Se eu Bacana. mandar para ele um cliente às 10 da noite, 11 horas da noite, o contrato está pronto. Caramba. Assim, super prestativo, Dr. João. Então, a gente tem um escritório jurídico mesmo. Temos todo o apoio, desde da aprovação até a finalização, entrega das chaves. A gente tem tudo bem. Nossa, hoje está Imagina, muito, realmente, como você falou, está muito fácil, né, professor? Sim. O que você vê, né? O que conselho você dá, pessoalmente, que é a pessoa que está comprando seu primeiro imóvel? Os cuidados que ela tem que ter ao comprar o seu primeiro imóvel. Tá. Porque isso daí... Porque você sabe que existem contratos, algumas armadilhas, Sim. e depois a surpresa vem lá na frente, né? Sim. Então, e o mais importante, procurar a pessoa Procure credenciada. uma pessoa Esse credenciada, área, que exatamente. seja uma corretora, porque existem pessoas aí que não são do É ramo. porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo um bom negócio porque ela não está com a intermediação. Exato. E, na Exatamente. verdade, lá na frente, ela vê a dor de cabeça do que aquilo pode gerar para ela. Assim, Professor, sabe? não só o profissional, mas também a própria incorporadora, ver o histórico da Ah, incorporadora, com quantos certeza. empreendimentos já lançou, né? Exa- Se, Isso se é tem importante. se tem atraso na entrega, Exato. o perfil de acabamento, Uhum. é tudo um contexto que tem que ser olhado. A documentação do vendedor, ela tem que ser toda analisada. Uhum. A gente não segue venda se tiver alguma pendência. Às vezes aparece alguma pendência, mas o Dr. João, por exemplo, ele dá, olha, faz esse caminho, tem que fazer isso, tem que regularizar isso. Aí, às vezes, o cliente fala assim, não, não precisa, é uma dívida muito baixa. E a gente se recusa a seguir. Então, claro. a gente não segue enquanto não tiver 100% redondinho, porque a gente tem que dar um respaldo para o nosso cliente. Lá na frente, se der algum problema, o cliente não vai lembrar do vendedor. Ele vai lembrar da Fama Administrações que fez a venda para ele e aí estava com problema. Então, assim, o nosso foco é deixar 100% tudo alinhadinho para que o cliente fique satisfeito do início ao fim. Até futuramente, quando ele quiser vender aquele próprio imóvel que ele comprou, ele vai procurar a gente para que a gente possa Isso. fazer a comercialização. Às vezes ele está no menor, quer ir para o maior. Então, assim, documentação É muito é importante, imprescindível. né? A gente não segue nenhuma venda. Às vezes o cliente, tivemos um caso onde o vendedor, eu tenho meu jurídico. Tudo bem, você tem o seu jurídico e a Fama Administrações tem o jurídico também. Exato. O contrato vai sair pela Fama, você manda para o seu jurídico e a gente vai alinhar o que tiver que alterar e tudo mais. E ficamos no embate, demoramos alguns meses, porque do lado de lá o vendedor não queria aceitar algumas condições, de deixar claro sobre garantia, sobre respaldos e tudo mais. E o Dr. João foi categoricamente, Marjorie, a gente não vai seguir se não tivesse a cláusula no contrato. A gente desfaz e tá tudo bem, a gente busca outra coisa para o cliente. Mas sem essa cláusula a gente não vai seguir. Então demorou muito para que a gente conseguisse deixar claro para o vendedor que tinha que ter aquela cláusula. Se ele está todo seguro de si, o porquê que a gente não pode deixar uma cláusula deixando o cliente assegurado? Sim. Com certeza. Então, assim, demorou alguns meses, mas depois deu tudo certo. O vendedor entendeu que realmente era um respaldo que tinha que ter no contrato. E aí a gente seguiu. Então, assim, o nosso lema é 100% de transparência, para que depois a gente pense em comissão, o lucro que está vindo, enfim. Sempre o cliente em primeiro lugar. Isso é tão importante, né, Marja? E você vê, a gente viu, eu acompanho muito o litoral, né? E a gente vê alguns empreendimentos que não terminaram. O que acontece com esses empreendimentos, Marja, que você está nesse segmento? Qual o grande problema, às vezes, uma construtora não continuar? E já vimos reportagens de as pessoas ficarem... Teve uma pessoa que vendeu o terreno para a construtora, contando em ter o apartamento, e no fim não teve, perdeu o terreno e perdeu o apartamento. E além disso, tem a questão dos empreendimentos que estão ruindo, né? Isso caindo também. e tudo mais. Tem um empreendimento aqui no Taboão, Mirante, aqui na Descidinha aqui. Os primeiros, São né? 2. Ali foi embargado uma vez na construção. E depois os moradores fizeram uma comissão para contratar uma outra empresa para que finalizasse a construção. Tanto é que eu acho que nem deve ter saído a documentação ali ainda. Então, ali é o que eu digo que é uma venda que a gente faz de contrato de gaveta. A gente consegue fazer a venda, puxa a documentação do vendedor, puxa tudo certinho, mas é algo ali muito mais na confiança, na aquisição do imóvel, porque realmente não tem a matrícula do imóvel, porque a construtora não finalizou.
E esse mirante é aquele bem antigo mesmo? Que não É tem nem um- sacada? Em frente acho que tem sacada. Em frente à rua do INSS, Aham. que desce. Ah, aquele em frente ao terreno Isso, Valdir que foi isso, invadido e tal. isso. Ali mesmo. É, eu soube. Tinha Então, um ali. amigo meu que comprou lá, ele fazia, inclusive, parte dessa comissão aí. Então, eles fizeram uma comissão para que não perdesse, né? Porque é o Tá. sonho da pessoa, né? Então, Uhum. às vezes tem gente que vende. Quando a gente foi comprar o nosso primeiro imóvel, que foi aqui nos Jardins da Cidade, Uhum. a gente vendeu o nosso carro para poder dar entrada. Olha só. Então, você está lidando muito com a expectativa, Boa. com sonhos, né? Como que você vende o que você tem para comprar e, de repente, você não consegue ter aquele imóvel. E nesse momento você não era corretora? Não, eu estava no início da corretagem. Jura? Inclusive, um fato bem interessante, porque eu digo que eu fui enganada. Eu não faço com os outros que eu não gostaria que fizessem comigo. Certo. Exato. E quando a gente começou, era tudo muito contadinho do nosso dinheiro, de um tudo. Vendemos o carro. E o Fabrício falou pra mim assim, Marjorie, com correção, não. E eu falei pra ele, não, vai ser tranquilo. A gente tá calculando pagar R$3.000 de parcela. Tá. O rapaz falou pra gente que vai ficar 2.000 e alguma coisa. Uhum. Uhum. Aí eu vim aqui no escritório, era o pessoal da Stan. Eu vim no escritório, ele fez um cálculo, nada a ver, porque eu fui questionar o meu marido, veio falar pra mim que não era pra eu comprar com correção. Tá. E ele fez um cálculo, nada a ver, no papel ali, e falou pra mim, não, tranquilo. E eu fui pra casa feliz. Falei, não, Fá, a gente tá calculando pagar 3.000 de parcela, vai ficar menos? Então tá tranquilo, vamos. E a gente encarou. E ele falando pra não fazer. Em 6 meses, a nossa parcela ela já tinha subido pra R$3.500. Nossa. Teve muita gente aí no Jardim da Cidade que, infelizmente, Teve esse perdeu problema. o imóvel porque era algo que tinha correção mês a mês. E a sua parcela ia subindo e o seu saldo devedor também. Exato. Então, é assim, verdade. quem não fez financiamento com o banco entrou numa bola de neve muito grande. Nossa. E aí eu demorei muito tempo para convencer o Fabrício que a gente precisaria ir amortizando. Se a gente não fosse amortizando, a gente ia virar uma bola de neve e a gente não ia sair da dívida, assim, sabe? Nossa. Só E- crescendo. Só crescendo, exatamente. Porque uma coisa é você, a sua parcela está subindo, mas o seu saldo devedor está diminuindo. A outra coisa é o seu saldo devedor está subindo e a sua prestação também. Uhum. Olha que dica que você tá dando aí. Ó, que dica Exatamente. importante. Então, assim, realmente verificar com quem que você está comprando, não acreditar em milagres. Uhum. Por exemplo, hoje uma cliente me procurou para falar do consórcio. Uhum. Eu vendo consórcio também. Ah, e como é que é essa história de consórcio? Como é que funciona? Então, eu brinco que, assim, é uma poupança. Uhum. Uhum. Vendedor que fala para você, faz o consórcio, que você vai ter a contemplação rápida, ele tá mentindo para Lógico. você. Eu falei isso É hoje bem pra minha diferente do cliente. carro? Totalmente, porque o carro, eu dei esse exemplo. Uhum. Eu já tive consórcio, já fiz de carro e fiz a contemplação. O carro, o valor é muito menor. Exato. Tá. Então, você consegue fazer o lance embutido de 30% e você consegue ter um dinheirinho para você ajudar na contemplação. Tá. Pra dar o dar o lance. Então, porque você dá um lance em espécie mais 30% da sua carta embutida. Isso. Então, você faz uma carta num valor acima do que você precisa para você usar o embutido. Uhum. No imóvel não é tão simples. Exato. No imóvel, hoje em dia, você não compra imóvel por menos de R$400.000. Exato. É verdade. Então, como que você consegue uma contemplação de R$400.000? Uhum. De 500 ou até demais. Então, assim, eu falei hoje para cliente até. Eu falei assim, ó, se você quiser, eu vendo consórcio também. Mas não entre na ilusão que você vai ser Sim. contemplada. Faz o consórcio imaginando que é uma poupança lá na frente. Se der uma sorte da Mega Sena, você vai ser contemplada. Eu acho assim, Senão, o no final, consórcio você é bom tem. para quem quer investir a longo prazo e não tem pressa para adquirir Exatamente. imóvel. Para quem não tem, Eu já sei que tem eu trabalhei em duas imóvel, administradoras isso. e é justamente que eu trabalhava no atendimento, então eu segurava as buchas, né? Que o É. vendedor vendia até o Ó, Cristo faz hoje Redentor. que o mês que vem você está Exato. contemplado. Não existe isso. Essas promessas tem que tomar muito cuidado, né? Isso não existe. Então, assim, tá com dinheiro sobrando, tá pagando sua prestação, tá pagando seu aluguel e tá com dinheiro sobrando, para não gastar com besteira, não vai investir, faz um consórcio. Isso. Mas deixando lá, pensando que uma hora ele vem. Uhum. Agora, se você tiver para fazer realmente a aquisição do seu imóvel, não Imagina caia nessa. outra coisa que é, quando a gente quita o apartamento, como é que é esse processo de valores para a gente saber se a gente está pagando o valor certo no cartório? Como é que funciona isso? Tá. Sobre empreendimento, no caso, na planta. Não, Sobre as você correções. quitou, você comprou o apartamento, pagou, quitou. Você tem que ir lá Você tem que ir lá tirar. no cartório e fazer a verbação da quitação no cartório. Isso. E O custa caro. cartório. Então, o cartório é algo que, assim... Exatamente. Eu estou preocupado com uma questão dessa. Na verdade, para averbar a quitação, até que não é não. É em torno, eu acho que de uns R$600. Tudo depende do valor do Isso. imóvel. Tá. Mas, assim, os cartórios, eles não passam pra gente uma tabela, eles não passam nada. É simplesmente mesmo? assim. Ah, é? A única coisa que a gente sabe, por exemplo, São Paulo é 3% o valor do ITBI.
Tá. Então, o cliente comprou, ele vai pagar 3% de TBI. E o restante no cartório, quanto eu vou pagar? É, Aí a exato. gente Agora, fala para pro quem é cliente. leigo, o que é o TBI aqui? É. O ITBI é o imposto sobre a transmissão da compra que você está fazendo. É um dinheiro que vai direcionado aí para a prefeitura. O boleto é gerado através do site da própria prefeitura, né? Para depois a gente dar entrada no cartório, que é para registrar o que você está comprando. Porque quem não registra não tem o imóvel. É Então, E a verdade. gente faz tem o esse registro. problema, né? O brasileiro, né, na grande maioria, ele não gosta de ler contrato, né? É. E é importante, né? No caso você, pelo que a gente está entendendo, a sua empresa, ela presta A gente presta essa... toda uma assessoria para o Exato, cliente. porque na maioria das vezes não lê, e é o que acontece, né? Quando você vê, quando você mesmo citou nesses casos aí, a pessoa não leu aquelas letrinhas minúsculas, mas faz parte, você tem que ter. E eu acho que é por isso que é importante você contratar realmente um escritório, uma empresa como a da Marjorie, que te dá esse suporte e essa segurança. Eu acho que é uma segurança Sim. que você tem na hora de adquirir um imóvel. Como você falou, muitas vezes, né, a pessoa junta aquele dinheirinho ano após ano para realmente conquistar o seu grande sonho, que é a da casa própria, aí entra numa roubada. Aí Sim. a coisa É fica Fica triste, difícil, é triste. né? Fica difícil até da pessoa dar o passo de conquistar. Porque É. aí ela já perdeu todo mundo para ela, tá enganando Sim. ela. Não confio mais em ninguém, vou seguir pagando aluguel. E aí a gente tem que ir com um jeitinho para mostrar para ela. Eu pego o meu celular mesmo, para muitos clientes eu mostro a simulação. Porque às vezes quando você fala que dá para amortizar, Exato. a pessoa fala assim, é papo de vendedor. Mas não é, eu pego meu celular e eu consigo mostrar para o cliente que realmente a amortização ela faz muita diferença no financiamento da pessoa, assim, sabe? Então vale a pena você entrar nessa dívida. O FGTS é algo que você pode usar para amortizar Isso é também. importante. Exatamente. Então qualquer valorzinho que você vai juntando, vai guardando, você consegue fazer aí essa amortização. Marjorie, uma coisa que é importante também, né? Eu conheço a Marjorie, sei do trabalho, né, da empresa dela. E qual é o cuidado que a gente tem que ter quando escolher um corretor? O que a gente tem que pesquisar para saber se nós estamos pegando um corretor realmente profissional de verdade e que tem realmente... No site do Cresce, você consegue... O ideal é você pedir para o corretor para que ele te apresente a numeração do Cresce. Isso é importante. Exatamente. E para empresas também. Por exemplo, hoje eu tenho o Cresce físico e tenho o Cresce jurídico. A Fama de Administração ela tem o Cresce jurídico. Tá. Então, assim, até para a gente fazer uma captação de um imóvel, a gente manda pro vendedor para que ele tenha um respaldo, que não é qualquer pessoa que está chegando na porta dele, nem nada. Então, é ter realmente a conferência do Cresce. Porque às vezes a pessoa tem um Cresce, mas o Cresce está inativo. Né? Então, assim, ele tem que estar credenciado, tem que estar ativo. A gente paga todo ano a anuidade, tanto do físico como do jurídico. E aí no site você tem ali todos os corretores que estão credenciados e ativos para poder fazer a comercialização. Qualquer corretor que não esteja, porque hoje em dia aparece muito porteiro, muito vizinho. É verdade, querendo ser corretor. Querendo ser corretor. Tem gente que às vezes fala assim, olha, fulano quer comprar, mas eu quero minha comissão, tá? Até outro dia eu brinquei, eu falei assim, quando você indica uma pizzaria, você indica porque ela é boa ou porque o dono da pizza te manda uma pizza? Porque quando eles olham o corretor, eles olham o corretor como se o corretor fosse rico. Isso. Entendeu? Né? E não é isso. Muitas vezes a gente negocia comissão. Hoje em dia é muito difícil você fazer uma venda com 100% de comissão. Eu falo que a transação tem que ser boa para as três partes. Quem está vendendo, quem está comprando e quem está intermediando. Então, assim, o cliente visitou, não mandou proposta, tá tudo bem. Raridade, mas acontece. O cliente visitou, vai mandar proposta? Então vamos negociar para todos os lados. Para que a gente possa flexibilizar e fazer o negócio acontecer, assim, sabe? Mas do lado de fora, as pessoas só fazem a conta. Aquele imóvel estava sendo vendido por tanto. O corretor ganhou, sabe assim? E muitas vezes não é. Mas é isso, as pessoas de fora, elas acham que o corretor é muito rico e tudo mais, mas não sabem, assim. Por exemplo, já viajamos juntos e eu já voltei num domingo cedo porque eu tinha atendimento para fazer. Entendeu? Então, assim, é colocar as prioridades, a responsabilidade, a farra, a diversão, ela é legal, mas tem que ter um equilíbrio aí, né? E a porcentagem que o corretor pode cobrar, quanto que é? A porcentagem é de 6% a 8%. De 6 a 8%? De 6 a 8%. Hoje em dia, assim, eu encontrei um corretor só que falou para mim que trabalhava com 8% e não mexia. Eu trabalho em 6%, sempre acaba tendo a negociação de valores na porcentagem de comissão e tudo mais. Mas o praxe no mercado é 6%. 6%. Isso é regulamentado? Sim, isso é o que a gente pode trabalhar. Isso está regulamentado pelo Cresce. Já em empreendimentos na planta, né, eles em torno de 2%, 2,1%, às vezes 3% que o corretor recebe na venda dos apartamentos de lançamento. Na verdade, quando eu comprei um apartamento na planta, lá da praia,
Você dá os primeiros cheques, né? E ali ele já faz a divisão, quem vai para o corretor, quem vai... Isso mesmo. Não é isso, né? Empreendimento na planta é exatamente isso. Quando você compra, é desmembrado. A maioria das construtoras, os primeiros pagamentos, eles são direcionados para a corretagem. Isso. E depois que o cliente começa a realmente pagar o que é da construtora. Legal. Já no imóvel de terceiro, né? O vendedor recebe 100% do valor, pelo menos a gente não pega nenhum valor antes. Eu gosto de pegar só no final. Olha que legal. Porque às vezes, por exemplo, eu tô com um caso que demorou porque o vendedor não fez a verbação da união estável. Tá. Então ainda não finalizou. Só que se o corretor já tivesse recebido lá atrás, se nós já tivéssemos recebido, o vendedor, que não recebeu todo o valor ainda, pensa, o corretor já recebeu, vai fazer corpo mole. Então, assim, a gente deixa o sinal, a entrada, todos os valores são direcionados sempre para o vendedor e o corretor ele vai receber sempre quando finalizar. Olha. Quando o banco finalizar 100% do valor para o vendedor, aí é que vem a parte da FAMA Administrações e receber e repassar para o jurídico, enfim, para quem fez a venda. Que legal, você vê os Que cuidados. dica, a gente não fala conselho, né? Hoje a gente dá dicas, né? Que dica que você dá para quem está entrando nesse segmento aí como corretor? Você já disse aqui que demorou 1 ano para fazer a primeira venda, não desistiu. E acho que o que está faltando também, independente do segmento, são profissionais, né? O pessoal está querendo tudo como resultado muito imediato, né? Em qualquer segmento. Tem gente que está se formando, está indo para o mercado e já quer resultados imediatos. A gente está vendo que não. Você já está há quanto tempo no mercado agora? Eu tô desde 2017. Tá. Nossa. Enfrentou a pandemia. Sim, veio a pandemia, a minha mãe quase me matando, porque queria ficar com a minha filha. Não, você não pode trabalhar. E eu falei, eu tenho que trabalhar, porque as contas estão aí, as contas não vão esperar. É verdade. Ela queria ficar com a Isa. Eu falei, ainda bem que eu não deixei, porque senão eu teria ficado alguns anos sem ver minha filha. Mas foi uma fase que, assim, para o ramo imobiliário foi maravilhoso. Não tenho o que reclamar da pandemia no ramo imobiliário. Você conseguiu trabalhar normalmente? Conseguimos trabalhar normalmente, Que graças legal. a Deus, tomando muitos cuidados, Sim. né? Diminuindo a quantidade de pessoas que iam na visita. Então, às vezes a pessoa ia, a família toda, a gente começou a tentar priorizar só os responsáveis pela compra mesmo, para que a gente pudesse diminuir. Às vezes o proprietário descia para não ter o contato, enfim, a gente tomou os cuidados com o Propé. Até hoje o Propé segue nas visitas aí da maioria dos imóveis, que hoje em dia muita gente não pode mais entrar com sapato dentro de casa, né? Eles verdade. seguiram com isso, então a gente está sempre com o Propé. Na época era o alquinho na mão também, os kitzinhos para ter todo o respaldo. Utilizava muito esse recurso de tour virtual? Muito, Muito, né? muito. Tinha assim também o tour virtual. Primeiro momento, né, fazia uma visita online, depois se realmente tivesse interesse, aí a gente avançava para uma presencial, que é para não perder tempo, porque às vezes a pessoa vê na internet, quer, mas chega na hora e não quer. Então vamos fazer uma primeira visita, se realmente o interesse avançar, aí a gente marca novamente. Então, que dica ou quais dicas? Você falou que saiu, né, do seu segmento, foi para o ramo de corretagem, porque queria mais tempo com a sua filha. Então, isso indica que as mulheres que estão interessadas aí para esse caminho estão tendo respaldo seu a partir da tua história. Sim, sim. Eu recomendo muito. Digo sempre que assim, não desista, tá? Busca o seu sonho. Eu brinco que eu não tenho um quadro de sonhos em casa, mas na minha mente eu tenho tudo o que eu quero e aonde eu quero chegar. Então, eu busco exatamente tudo do jeitinho que eu planejei, aonde eu vou. A dica é não desistir e é tratar o cliente como você estivesse tratando você. Isso é importante. Eu vendo o imóvel para você como se eu estivesse vendendo para mim. Então, assim, por exemplo, no meu condomínio, o apartamento virado para o clube, ele tem o barulho do pancadão da comunidade. E eu passo isso para o cliente. Você dá todas essas dicas. Aqui nos Jardins da Cidade, os apartamentos virados para São Francisco, tem o barulho da São Francisco, tem o barulho do farol, do pessoal que não vai entrar para a direita, mas para o carro, o pessoal... Então, assim, eu passo esses pontos. E às vezes quando você fala isso, o cliente, ele olha meio assim. Eu tive um caso aqui no Jardins da Cidade, eu falei para o Gustavo, para a Jéssica, e eles não acreditaram muito. E eles alugaram o imóvel. E depois ele me encontrou e falou assim, nossa, mas realmente é muito barulho. Aí eu falei, eu te avisei. Mas eu não acreditei. Então eu gosto de passar os pontos. Então eu passo todos os pontos positivos do empreendimento, mas se eu souber de algum ponto negativo, eu vou relatar para o cliente também. Então, assim, eu sempre tento ser o mais transparente possível. Se você tiver com algum problema no seu imóvel de vazamento, não passa para mim. Porque se você passa para mim, eu vou passar para o cliente na visita que o imóvel está com aquele problema e a gente vê a solução. Claro. Mas eu não vou omitir uma informação que eu saiba sobre o imóvel, sabe assim? E eu vou te falar um negócio, você falou uma coisa muito interessante, né, do Jardins da Cidade, né? Na verdade, eu não queria comprar o Jardins da Cidade, eu queria comprar mais um na praia. E aí minha filha, minha esposa...
E a corretora que atendeu a gente, ela tinha 7 opções de apartamento para mim, para escolher. Todos arrumavam defeito. Todos arrumavam defeito. Aí, finalmente, foi que ela falou, olha, o interessante, você que quer ter privacidade, quer ter um silêncio, lado do bosque. Entendeu? Se você ficar ao lado da piscina, você vai ter problema. Sem dúvida. Se você comprar um apartamento em cima do salão de festa, Você vai ter problema. você vai ter problema. Uhum. Então, a Marge toma esse cuidado, né? Sim, eu relato. Garden, as pessoas infelizmente jogam as coisas. Garden é um problema sério. Entendeu? Então, acho que essa dica é a principal, né? Ser Sim. transparente com o seu Exatamente. cliente. Né? Faça como se você estivesse fazendo para você, como se você estivesse sendo atendida. Uhum. Não é atender o cliente e achar que o cliente tem que fechar. Ia ser ótimo se toda visita que a gente fizesse se fechasse. Mas é você entender, às vezes o cliente fala pra mim assim, eu sou muito chata, você tá tendo muita paciência comigo, eu recebo, graças a Deus, eu recebo muito elogio. Uhum. E eu falo, a gente tem que fazer, não importa, visitou 1, 2, 3, 4, a gente vai visitar todos até chegar o que é pra ser. E a gente sente, a gente tem a energia, o cliente sente a energia do imóvel. Exato. E é Às vezes o verdade. cliente, com a Isa aconteceu isso, quando a gente tava procurando a nossa casa. A gente levou ela numa casa lá, uma casa tava bonitinha e tal, ela entrou, ela saiu da visita e falou assim, mamãe, papai, eu não quero. E Eu não vou ser energia. feliz nessa casa. Olha. E na casa que a gente comprou, quando a gente foi visitar nós 3, já chegamos e já ficamos apaixonados na casa. E aí, como ela tem ansiedade, a gente não contou pra ela que estávamos fechando. Sim. Então a gente falou que ela estava negociando, que tinha inquilino e tudo mais. E todos os dias ela pedia pra quando a gente entrasse no condomínio, pra que a gente passasse em frente à casa, porque aquela casa ia ser nossa. Eu até brinco que ela profetizou, porque eu falo muito de profetizar as coisas. Sim. E realmente ela incorporou a mamãe e ela colocou aquilo na cabeça dela. Teve um dia que ela falou assim, mãe, a casa já foi vendida? Aí eu falei, amor, não sei, a mamãe tá negociando. Ela falou, não, a casa já foi vendida. Eu falei, já? Ela, já, pra nós. Essa casa vai ser nossa, juro. Tanto que eu fiz um vídeo dela, quando a gente entrou com ela na casa depois, ela tava vendada, quando ela saiu, ela tava na escada, assim, da casa que ela realmente queria, assim, sabe? Uhum. Então tem muito de energia, seja de criança, seja o adulto. Sim. Às vezes o apartamento pode estar impecável, mas a energia dos moradores. Teve uma vendedora que deixou de fazer uma venda agora, não era comigo. Se fosse comigo, eu tinha revertido. Era um outro corretor. E ela falou que quando ela conheceu a compradora, estava indo tudo bem, mas quando ela conheceu a compradora, ela desistiu. Ela desistiu do contrato assinado. Ela falou assim, eu não senti uma energia boa. Aquele dinheiro ia vir para mim, aquele dinheiro não era um dinheiro que estava vindo bem para mim. Então ela desistiu, tá com o apartamento dela ainda à venda. Porque ela falou, não era pra ser, não vai ser no momento certo, a gente vai ter a pessoa certa que vai comprar. Quantos Então, você diferenciais, falou, hein, professor? você vê, ela falou um negócio lá no apartamento da praia, que a Marge conhece. Sim. A venda no meu apartamento, vamos dizer assim, a outra família que comprou, eu senti que era uma família que ia ser feliz. Você falou que ia até chorar. Né? Exatamente. Então, isso é importante, né? Isso faz muita diferença. Faz a diferença. Faz. É o que a gente fala, né? É um sonho que você realmente busca. A casa própria é o maior sonho de uma pessoa, de um casal, de uma família, enfim. Que realmente tem que tomar esses cuidados. Sim, e ter o planejamento, né? Planejamento. Embute todas as suas expectativas de vida, né? Sim. E uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, mas pode me corrigir, é a questão de vaga de garagem. Vaga de garagem, como é um problema, não é, Marge? É um problema. Fala pra mim aí. É um problema. Hoje os apartamentos ou eles vêm com uma vaga muito pequena, ou não vem com vaga, ou é uma porcentagem só de unidades com vaga. Na Vila Sônia estava sendo vendido vaga por 80, 90 mil reais. Nossa. E tinha fila de espera. E tem rotativas também. Né? Tem as vagas rotativas, mas hoje os apartamentos próximos do metrô, eles não precisam ter vagas, né? Exato. Então eles colocam vaga para as unidades de 3 dormitórios. Unidade de um dormitório esquece. E aí eles vendem algumas... Como eles não são obrigados a colocar vaga, então eles separam umas 10, 15 vagas e eles vendem aí na média de 80, 90 mil reais isso mesmo, preço uma vaga de garagem. Voltamos aos tempos áureos. Antigamente, você passa ali no centro velho, tem muitos apartamentos gigantescos que não tem nem garagem. Que não tem, exatamente. Aí depois tinha do lado os edifícios garagem. Exatamente. Tanto é que hoje os terrenos próximo dos prédios todos estão construindo estacionamento, né? Estacionamento, exatamente. Ali do lado do metrô Vila Sônia já tem vários estacionamentos ali. Eu tive uma proposta, né, aqui em Taboão mesmo, quando fui ver o apartamento, a consultora tá me dando 4 vagas de garagem. Falei, caramba, 4 vagas de garagem, tem uma coisa errada. Quando eu fui ver, era todas descobertas e longe, eu tinha que atravessar a chuva. Entendeu? Então são os cuidados. E outro ponto também, por exemplo, aqui no Jardim da Cidade, o pessoal adora comprar vaga extra. Eles gostam muito. É verdade. E aí, por exemplo, se você for vender o seu apartamento,
você não pode vender o apartamento e permanecer com as vagas extras. Olha, Você não- você olha não- outra dica. Você não pode ser dono de um imóvel, não ser dono mais de um imóvel e ter vagas. Por que, que você vai ter acesso ao empreendimento se você não tem mais um imóvel? Exato. Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso, porque se a pessoa tem às vezes 5 ou 6 vagas, como tem gente aí no condomínio que tem, como que ela vai fazer? Ou ela vai ter que pôr o preço do apartamento já com todas essas vagas, Então ou ela precisa se livrar vendendo as vagas para quem é proprietário. Sim, só pra Porque quem inquilino não pode comprar vaga. não pode? Não, porque a vaga você tem que ter escritura. exato. Entendeu? Tá. Então, assim, se você vender um apartamento, às vezes a pessoa vai fazer uma venda direta. Então, eu quero vender só meu apartamento, eu não vou vender minha vaga. Quando entrar no cartório, vai dar devolutiva. Sim. Por quê? Porque você tem vaga registrada. Como você está vendendo o imóvel? Uhum. Você é obrigado a passar a vaga junto com a venda do imóvel, sabe assim? Então, tem que tomar cuidado também de comprar muita vaga e depois, na hora, você não conseguir, ou você ter que se desfazer a preço muito baixo, porque você está vendendo o imóvel e você não pode ter as vagas em seu nome se você não tiver um Ó, imóvel. que dica Tá bacana. E assim, já estamos aí vendo aqui É, o nosso já tempo tamo. aí, que foi assim, quando a coisa é boa, né? Sim, A pessoa que está com a gente tinha nem percebe, muitas perguntas que a gente queria fazer, mas Exatamente, ainda o não espaço dá. é pequeno, o tempo Mas, é curto. para finalizar assim, a minha parte, não sei se o Marcos tem mais alguma dúvida, fala como é que chegou o nome da fama. O nome Que da fama foi meu marido, Fabrício, que escolheu. Eu, como mãe, a gente sempre pensa no filho, né? Uhum. Então, eu estava tentando buscar como seria o nome da empresa, em ligação a Isabelle, Isa, enfim. Aí até que ele falou assim, pode ser Fama, que é Fabrício e Que Marjorie. bacana. E assim, ficou um nome muito bonito, Sim. é um nome próspero, Impulso. porque Prósperos, é um nome de impulso. Realmente eu Impacto. quero ter fama. Fama, Exato, sucesso, exatamente. crescimento. Exatamente. Então foi ele que escolheu, eu achei um nome fantástico. E Sensacional. aí nós avançamos aí com a Fama Administrações. Legal. Legal. Bom, já que você falou da fama, então vamos vender o peixe. É. As suas mídias sociais, deixar o seu site. Daqui a pouquinho aparece seu logo aqui também na nossa Certo. TV, né? O site é www.famaadministrações.com.br. Vamos repetir, porque ó, a gente está falando também no YouTube, mas está no Spotify que o pessoal só ouve, né? Muito bem. www.famaadministrações.com.br. No Página Instagram, no Instagram. Tem a Marjorie.corretora tá? e temos a página também da Fama Administrações. Legal. Tá? Então, pode entrar em contato via direct. Uhum. No WhatsApp também nós atendemos. Tá? Pode deixar o WhatsApp aqui também. O WhatsApp é 11 95981 0040. Show. Pensou em comprar um imóvel? Pensou Fala em com a Fama. Administrações. Aí. Através da Marjorie Lima, né? Dá uma Marjorie moralzinha Lima. pro patrão lá. É isso. Bom, só É tenho isso que aí. agradecer, né, professor, É da isso nossa aí. parte aqui, mais uma vez, e pela sua participação. Realmente tinham muito mais dúvidas, mas a gente deixa para os próximos episódios, que com Isso. certeza a gente quer te receber mais vezes Trazer aqui. ela Eu que outra agradeço. vez. Exato. Trazer Um outra privilégio. vez. E vamos fazer encerrar parte. como a gente faz, nosso tradicional? Sim, um brinde, né? Ó, brinde. é água. Para quem está nos Sucesso. assistindo aqui pelo YouTube, nosso Sucesso. canal, né? Deixando mais uma vez aqui as nossas mídias sociais também vender o nosso peixe, né, professor? É isso No aí. Instagram, @EcosStudioSP. Ecos é ECHOS, tá? No Facebook também, facebook.com/Estúdio Ecos, ao contrário. E o nosso WhatsApp é 91972-8716. E nesse WhatsApp você pode entrar em contato, inclusive, para ter o seu podcast aqui no Estúdio Ecos, em Taboão da Serra, dentro da Unip, que é do lado do shopping. Fácil acesso para você gravar, né, professor? É isso aí. Mais algum recadíssimo? Eu acho que Recadinho? não, né? Fechamos então? Graças a Deus. Nosso 12º. Marjorie, Obrigado Obrigada. mais uma vez. Obrigada pelo convite. tá? Foi Um prazer, obrigado pelas Prazer. dicas aí. Eu tenho certeza que você elucidou muitas dúvidas, para quem inclusive quer dívida a longo prazo. Sim. É isso aí. E é isso, ficamos por aqui, né, Gui? Nosso diretor Obrigado, aqui, Gui. tudo certinho, perfeito. Parabéns, Obrigado Gui. mais uma vez pela Obrigada. nossa parte técnica aqui, sem eles, né? Se A gente não seria nada. Esperamos você no próximo episódio e nos próximos episódios do Trocando Ideias, esse bate-papo muito descontraído, mas sempre trazendo pessoas interessantes com assuntos muito relevantes, tá bom? Até a próxima. Um É isso, abraço, professor? gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.